Sejam bem-vindos ao Culto Circuito! O Circuito é apenas um programa. Deus do céu, eu não vou conseguir fazer isso nada. O Culto Circuito é um programa ligado à página 220 volts que tem como objetivo ligar você à Palavra de Deus e ao guia de estudos da Escola Sabatina. E hoje, no nosso primeiro episódio aqui, estreando, eu gostaria de convidar, na verdade, apresentar a galera que tá aqui, a galera massa, para ser o nosso primeiro episódio, pra gente começar já bombando. Nós temos aqui a Jamile, que assim, a gente pode pegar o currículo, o Arlen, e desenrolar aqui. Porque ela é o quê? Ela é mãe, ela é diretora de Desbravadores, ela é comunicadora, ela é de RH, ela é tudo, e principalmente pregadora. E vai ajudar muito a gente aqui na discussão. Seja bem-vinda, Jamile. Obrigada. Amei o convite, tô amando o projeto e eu sei que vai dar muito certo. E vai ser muito bom pra gente aí desenvolver isso aqui ainda mais. E uma pessoa muito especial também, que é o Luan. Apresenta o Luan pra gente, Arlen. Qual é o seu nome e a cidade de onde está falando? Meu nome é Luan, falo de Salvador, Bahia. Luan, se apresente mais pra gente. Eu acho que nada melhor do que ele se apresentarem pra gente, né? Pode ser. Eu apresentei Jamile, né? Mas sinta-se bem apresentada. Fique à vontade, senhor. Pode falar sobre você. Ok, meu nome é Luan, tenho 24 anos, atualmente estudo na FADBA, lá em Cachoeira. Sou estudante de teologia, mas atualmente estou aqui em Salvador, no distrito de Amaralina, servindo a obra do Senhor. Que bacana, nós temos um teologando aqui com a então gente. você não foi Ele não escolhido queria em vão, títulos, você não mas foi a gente vai escolhido falar em vão. títulos, sim. E também tem um outro título muito importante, né? Já que a gente vai falar aqui. Depois a gente vai dizer o que a gente vai falar sem spoilers. Mas ele é também o quê? Filho de... Os filhos de ancião e filhos de pastor têm aquela fama, né, de ser aquelas pessoas reverentes, só que não. Uma peste na vida das igrejas. São os mais irreverentes. Será que isso acontece com o Luan? Sério, gente? Vocês já iniciaram um programa assim? Não, gente, eu sou super tranquilo, fui convertido pelo sangue do Cordeiro, graças a Deus. Amém. Então vamos lá. Nós estamos falando sobre educação. O nosso guia tem como título Princípios e Fundamentos, né, para a Educação Cristã. Por quê? Falar sobre educação cristã. O que é que vocês entenderam? Qual foi a sua primeira impressão ao ver o título da lição? Bom, a educação cristã, ela é fundamental para nós. Com certeza, eu concordo com você, viu, Luan? E já vou dizendo assim, se a gente separar a educação de cristão, a educação, quando você pega a educação somente, você acha que esse legado é da escola. Mas a educação, ela não vai começar na escola, ela vai começar muito antes disso. E a educação cristã, para mim, tem uma essência assim. Se eu tô sendo cristão, eu pego Cristo, tô colocando na minha essência e a minha essência vai transbordar para todas as áreas da minha vida. A educação cristã vai me orientar em todas as áreas da minha vida. Jamile, você falou uma coisa super importante. Às vezes, quando falamos de educação, queremos colocar apenas como algo que a escola deve fazer. Mas é um ciclo, tanto a educação familiar, a educação nas escolas, nas universidades, mas também a educação da igreja. Isso Exatamente. é muito bacana o que você falou, porque a gente coloca a educação como uma tarefa monoinstitucional. A gente acredita que é só a escola que deve fazer. E, na verdade, a gente vê que a educação, principalmente na visão cristã, ela faz parte do todo, né? Desenvolvimento físico, mental e espiritual. E é isso que nós vamos falar aqui também. Eu também percebi que quando tive o primeiro contato com o manual, eu falei, Deus do céu, como assim? Eu não estudo em universidade adventista, eu não estudo nada, assim, não tenho nenhuma vai ser base. chato, né? Vai ser chato. É verdade, primeiro semestre. Tamo aí, tamo junto. E aí eu falei, não tenho base nenhuma para poder falar sobre isso. E quando eu fui fazer uma recapitulação, ver todo um histórico dos projetos que eu participei da igreja, eu percebi que, tipo, Desbravadores, que você que está assistindo que não sabe o que é Desbravadores, temos aqui uma pessoa que é a mais recomendada para falar sobre isso, é gabaritada sobre esse assunto de Desbravadores. Explique pra gente. Você tá tocando em um ponto muito forte dentro da minha vida. Calma, não se empolgue, então, senhora. Não posso, né? A gente tem pouco tempo. Mas Desbravadores é vida, é um estilo de vida. E estilo de vida você não tem segmentações, você segue como um todo. Então, Desbravador vai cuidar da sua parte espiritual, física, mental, esse desenvolvimento intelectual que é importante para todo mundo, mais focado nos juvenis e adolescentes de 10 a 15 anos. Depois daí é pau para toda hora, porque você passa a ser da direção e vai cuidar dessas almas benditas aí, tudo orientado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. E agora,
entrando mais no nosso guia, né, que está falando sobre familiarizando-se, né, com Deus. Por que familiarizar com Deus? Por que falar sobre conhecimento de Deus, já que a gente está falando de educação? Ou tem essa distinção? Vamos começar já direito o negócio, né? Vai. Porque se é educação, tá, vai permear várias outras coisas. Mas quem é a criatura que começa educando desde o início do mundo? Quem é que começa trazendo um relacionamento para perto, próximo? Vamos começar então com Adão e Eva lá? Ótimo, Pronto, ótimo. comece aí. Vamos lá. Gente, a educação, ela tem um propósito muito bem definido. O propósito é que cada vez mais e mais o ser humano se desenvolva. Então, Deus, ao criar Adão, ao criar Eva, colocou esse propósito para eles. Que eles se desenvolvessem cada vez mais e mais. Então, esse é o princípio da educação. É se tornar cada vez mais e mais parecidos com Deus. E por isso familiarizando-se, né? Porque a importância de se tornar íntimo, se tornar parecido. E essa questão de ser familiarizando, o guia ele traz uma conversa que os amigos de Jó tiveram, né? E cá entre nós, os amigos de Jó falaram cada coisa maluca, sem noção. Mas daquela multidão de baboseiras saiu um conselho muito bom, né? Que é se sujeitar a Deus, o familiarizar-se com Deus, né? E isso é muito bacana. Foi bem do Elifaz, né? Isso. Exato, ele trouxe isso pra gente e é interessante porque às vezes a gente quer recorrer muito aos nossos amigos, né? A buscar conselhos, a buscar orientação naqueles que estão ali mais próximos e talvez, a gente sabe que os amigos de Jó, eles saíram de lugares distantes, foram lá, se comoveram, estavam ali perto, então, poxa, que amigo bacana, legal ter você, mas os conselhos não foram os melhores, porém, contudo, todavia, ouvi isso aí que é muito interessante trazer para a nossa vida. Trouxe algo bacana. Se concentra em Deus, vai até Deus, se aproxima dele e ele vai trazer muita coisa boa para você. E é o princípio e o fim, porque Deus também, Jesus também vai se coloca nisso, né? Eu sou o princípio e sou o fim. Tudo como fundamento da educação. Então, olha os princípios que a gente traz hoje na nossa vida, baseado lá no Éden, no início de tudo. E você só ensina, você só educa com aquilo que você conhece. Se você não conhece Deus, como é que você vai ensinar? Como é que você vai educar de forma cristã? Né? Sabendo que isso faz parte da forma como a gente enxerga. E se eu não acredito em Deus, se eu acho que esse é balela que não tem nada a ver, né? Eu não vou conseguir exercer uma educação cristã. Então, parando para pensar sobre toda a realidade do Jardim do Éden, nós vemos ali que Deus criou o ser humano, Deus deu uma atividade, deu um estágio para ele, né? Até empregou o ser humano, né? Exato. Sendo que o trabalho não era cansativo, não era nada comparado com o que a gente vive hoje. E também Deus estava ali face a face. Então eles eram perfeitos, tinham total conhecimento de Deus e, além disso, não tinha contato somente com livros, apenas com a palavra de Deus e com o guia que nós temos hoje, que nós vemos o nível de decadência que nós estamos, né? Nós precisamos de livros, de registro para poder entender um pouco sobre Deus. A gente pode usar a humanização, né? A gente tem falado tanto aí em tantas empresas, áreas e tudo, falando de humanização, de estar mais próximo. E Deus fez esse papel desde o início. Porque pela palavra, ele criou todas as coisas. Mas o Adão e Eva não, foi diferente. Ele tocou, ele formou. E aí, para finalizar, ele tirou algo de dentro dele para complementar esse ser humano. E tudo isso vai fazendo parte da sua criação. Olha, filho, eu não te fiz de qualquer jeito. Estou te educando. E aí vem todo um processo, né? E a Produção em gente série, vai né? conversar sobre isso também no próximo episódio, né? A gente teve um pouquinho de spoilers, mas você não pode por esperar no próximo episódio. Mas eu gostaria de causar aqui, quem sabe, uma turbulência, uma tretazinha, né? Com a pergunta: como a gente acessa Deus? Conhece Deus? Está falando sobre o conhecimento de Deus. Como é que a gente pode acessá-lo na nossa finitude, se Deus é um ser infinito? Desde o Éden, Deus já preparou todo um ambiente específico para o aprendizado do ser humano. E o método que ele utilizou para isso foi a comunhão. A comunhão de estar ali dia após dia com o homem. Ele poderia apenas ter criado o homem, deixado lá e pronto. Já Segue tinha o dado barco. tudo, né? Tem tudo aqui pra você. Te Tem vira a aí que eu vou... vida. Pronto. Tinha vida. Mas o que é que ele faz? Ele está ali, dia após dia, com o homem. Ele De está manhã e de educando. noite, no final do dia. De fato. Então, ele sempre estava ali. O que acontece? Nesse processo de educação, Deus estava cada dia se revelando um pouco mais. Deus estava educando o homem, Deus estava educando a mulher.
E ele estava se mostrando o homem com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, ele não consegue. Importante a gente pensar, Luan, que quando Deus criou, a gente sabe que eram seres perfeitos, né, na sua estrutura física e tal. Então, mas eles eram ali não como bebês, mas estavam iniciando a sua essência. Então, eles precisavam continuar em um relacionamento, numa comunhão com Cristo, para continuar se desenvolvendo, apesar de serem perfeitos. Esse foi o propósito de vida que Deus deu para eles. Gente, de um tema obscuro, um tema que talvez... Sou leigo nessa parte, nesse tema, nessa temática. Agora estamos colocando a educação lá num pedestal, né? Subiu, mas já que ela está com toda essa importância, todo esse ibope, toda essa fama, esse holofote voltado para ela, a educação é a solução de todos os problemas? Se a gente for levar em conta que a fonte da educação é Cristo, tudo começa nele, sim, assim, não vai resolver todos os problemas, mas é lá que a gente busca as soluções. O que você acha, Luan? E a educação, ela surgiu até mesmo antes dos nossos problemas, antes da própria queda. E quando a gente pensa na educação, quando a gente faz aquela separação de educação formal, educação acadêmica, a gente pensa que talvez a solução seja ela, para o problema da fome, para o problema da corrupção. E é um perigo porque a gente coloca a questão salvífica na educação, sendo que a salvação ela vem de Cristo. Mas quando a gente consegue interligar, como você falou, Jamile, faz todo o sentido. Olá, meu nome é Nil Oliveira, sou professor de ensino religioso aqui na cidade de Salvador. Bem, o testemunho que eu tenho para dar aconteceu no ano de 2017. Era o primeiro ano, meu primeiro ano na escola. Cheguei para dar aulas e comecei os conteúdos e passou a primeira unidade, segunda unidade. Na terceira unidade, claro, em cada uma das unidades temos reuniões com os pais. Os pais vêm conversar com os professores e aí ouvimos suas necessidades, suas realidades, a realidade dos nossos alunos, para podermos compreender exatamente como está fluindo o nosso trabalho junto à família. E aí, eu recordo muito bem, era final da terceira unidade e eu estava sentado na sala e uma mãe chegou para conversar comigo. E ela, muito emocionada, falou assim para mim: professor, minha filha é sua aluna e já há algum tempo a minha filha ela não queria mais frequentar a igreja. Na verdade, já faz alguns anos que estamos em uma luta em casa e ela não quer ir mais à igreja, não quer participar da escola sabatina, não quer estudar a lição, não quer ler a Bíblia. Ela questiona o porquê temos que orar em casa ao acordar, na hora do culto. Por que fazer culto todos os dias? Por que tem que orar a todo momento? Por que a gente não pode comer determinadas comidas? E a minha filha ela havia me dito que ia deixar a igreja. Na verdade, ela deixou completamente de frequentar a igreja. E essa mãe me falou que ela levantou num sábado pela manhã e a filha estava pronta para ir para a igreja. E ela já havia muito tempo que ela não ia à igreja. E ela não questionou nada. Ela simplesmente fez o café da manhã e as duas foram à igreja. E ela continuou indo à igreja. Foi com a mãe no culto no domingo à noite e ela voltou a ler a Bíblia, a estudar a lição da escola sabatina. A mãe então perguntou, né? Minha filha, o que está acontecendo? E a essa altura a mãe já estava chorando, eu já estava emocionado. E ela falou assim, olha, quando trocou o professor de religião lá na escola, eu pensei assim, vai vir um professor aí, vai querer enfiar um monte de coisa na nossa cabeça, vai falar um monte de coisa que a gente já sabe, coisa que eu ouço em casa, vai ser a mesma chatice de sempre. E eu cheguei e comecei a dar aulas do meu jeito. E ela percebeu uma coisa, que eu mostrei para eles que cristianismo é a sua vida. Cristianismo não são regras apenas. Ela falou que na mente dela, na mente dessa minha aluna, o cristianismo para ela era um conjunto de regras. Ela podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Havia comida que ela podia comer, comida que ela não podia comer. Roupa que ela podia vestir, roupa que ela não podia vestir. Ela podia fazer tal coisa em tal dia, em outro dia ela não podia. Então, para ela, a religião era um conjunto de podes e não pode. Eu mostrei para ela que não, que o cristianismo você pode contar uma piada, que no cristianismo você pode dar risada, que no cristianismo você pode viver os princípios sem ser dentro de a expressão que ela usou, dentro de um baú, como se ela estivesse trancada naquele lugar,
sem conseguir respirar. E ela percebeu que o cristianismo não são as regras, o cristianismo é Cristo. E na educação cristã, a primeira coisa que você precisa ter na mente é isso: cristianismo é Cristo. Você não ensina algo que você não conhece. Então, primeira coisa, conheça Cristo. Tenha um relacionamento com Ele, viva com Ele. E a partir daí, vai ser o seu convívio dentro do seu lar, vai ser a sua realidade no seu ambiente de trabalho, vai ser a sua relação com seus amigos. É isso que vai pregar o Evangelho para as outras pessoas. É isso que vai falar de Cristo para as outras pessoas. É isso que vai transparecer Cristo em você. Não são suas palavras, não é o discurso, mas a sua vida. Quando ela terminou de falar essas coisas, eu estava chorando. Aquele ano eu pensei assim, nossa, eu devo ser um professor horrível. Eu não sabia exatamente qual era a resposta, se havia uma resposta positiva àquilo que eu estava apresentando aos alunos em sala de aula. E quando as conversas começaram a vir e mostrar o resultado que estava acontecendo na vida desses alunos, eu comecei a perceber que o caminho que eu estava seguindo era o ideal. Não são regras, não são normas, é vida. Educação é vida. E a educação adventista te convida a isso. Viva aquilo que Cristo lhe ensinou. Isso é cristianismo. Nós teríamos um mundo de coisas para falar, mas a gente tem pouquíssimo tempo. Calma. Você pensou que terminou, não acabou ainda não. Nós estamos falando sobre educação, sobre familiaridade com Deus, sobre escola no Jardim do Éden. Então, nós temos um dever para casa para você. Esse é o quadro Comando em Grupo. Comando em Grupo é um quadro no qual desafia você a fazer um rápido compartilhamento de um conteúdo que nós já temos lá na nossa página preparado especialmente para você mandar em todos os grupos. Não é corrente de WhatsApp, tá? Não é aquele bom dia que a tia manda todo dia. E você pode compartilhar ele tanto nos seus stories quanto no seu feed. Nossa, que importância, hein? E também você pode mandar através do link para o seu WhatsApp. Eu gostaria de te deixar um recado especial de uma escritora chamada Ellen White, que eu vou chamar carinhosamente de Tia Ellen. Ela diz que todo saber e todo desenvolvimento tem fonte no conhecimento de Deus. E aí, você vai ficar offline para conhecer a Deus? Todos os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer, tuas promessas sempre guardava e eram o que me fazia crer. As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar, mas tua voz me diz: filho, confia, só basta acreditar. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão. Eu acredito em ti, Deus. Acredito que tudo pode mudar, que tua vontade se cumprirá. Eu acredito em ti, Deus. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão, eu sei. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão, eu sei. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão, eu sei. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão, eu sei. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão.
tudo em ti, Deus. Acredito que tudo pode mudar, que tua vontade se cumpre